A expectativa está muitíssimo elevada. Estas últimas 24 horas via-se que sistematicamente as pessoas a acompanhar minuto a minuto o discurso de Donald Trump, a ver o que é que ele dizia relativamente a criptomoedas. Mas a verdade é que nós estamos claramente a assistir a uma mudança significativa que nunca aconteceu na história deste mercado das criptomoedas, via, obviamente, a entrada de Donald Trump, que está a chegar mesmo a um ponto que, se calhar, alguns aspectos podem ser mesmo totalmente surreais. Vamos abordar isso e outros assuntos hoje no episódio, portanto, meus amigos, fiquem por aí que acho que vai mesmo valer a pena. Relativamente a Bitcoin, podemos ver que ela está na parte superior deste canal paralelo que já vos tenho falado algumas vezes, portanto, por causa que eu escrevi aqui bull, está a tentar, está nos 64 mil dólares, mas está a fazer aqui um bullish retest a meio deste canal paralelo, portanto, para mim, claramente, em tendência de alta até a prova em contrário. A nível de Dodge On-Chain, nós também podemos ver que há, neste momento, maior especulação no mercado, porque os short-term holders estão ligeiramente a dominar o mercado e isso significa que estamos a entrar naquela fase mais eufórica do mercado. E podemos ver que isso aconteceu em 2017, reparem bem, quando ela baixou a nível deste valor 1, nós tivemos uma subida muito forte por parte do mercado. O mesmo aconteceu no ciclo anterior, em 2021, quando baixámos dessa zona 1, também tivemos a fase final da subida, que ainda foi uma subida bastante expressiva, e nós estamos a entrar exatamente nessa fase segunda aqui estes dados. Aliás, as baleias podemos constatar que têm acumulado Bitcoin como há muito tempo não acontecia, portanto é o segundo maior dia ao nível de acumulação desde 2017, aqui segundo aqui este gráfico vocês podem constatar, portanto é evidente que há muito interesse em Bitcoin. Também podemos ver que o retalho, apesar do preço de Bitcoin estar acima dos 100 mil dólares, é incrível, mas o retalho ainda não está cá. Reparem, está em valores muitíssimo baixos, o que é uma perspectiva, o que nos dá uma perspectiva que ainda há muita margem para entrar liquidez no mercado e, obviamente, que isto está relacionado com políticas monetárias, com liquidez no mercado, com o Fed terminar o quantitative tightening, essas coisas todas nós já falámos por aqui inúmeras vezes e talvez seja por causa disso é que nós ainda não tivemos aquela verdadeira alt season que muita gente anseia. Também podemos ver que ao nível dos mineradores, o lucro-prejuízo líquido não realizado está atualmente no nível de 0.5 e quando este núcleo sobe acima de 0.75 é altamente provável que o mercado fique significativamente aquecido, sinalizando então um ciclo de alta que está-se a aproximar do fim. E nós ainda estamos nessa zona aqui do 0.5, portanto ainda temos claramente margem para subir então aos tais 0.75 ou mesmo acima, porque no outro ciclo, nos últimos 5 ciclos passámos sempre acima do 0.75, chegámos quase ao 1, portanto ainda há aqui também muita margem ao nível dos mineradores. E sinceramente eu identifico muito com este gráfico aqui publicado pelo Titan of Crypto, mostra esta lateralização que agora está aqui a surgir e que nós podemos ter de facto uma nova pernada que pode levar Bitcoin acima dos 120, 130, 140, 150. Já sabem que está dependente da aprovação ou não da Reserva Estratégica de Valor, porque seguramente que terá impacto, não vamos ignorar isso, seja pela não concretização, seja por uma concretização Roscoff, ou seja mesmo por uma concretização à séria, com a acumulação séria de Bitcoin por parte dos Estados Unidos. Permitam-me agora um breve momento para falar sobre a Mintos, a patrocinadora deste episódio. A Mintos é uma plataforma que te permite, acima de tudo, diversificar a tua carteira, principalmente para uma audiência muito relacionada com criptomoedas, como é o meu caso, que só está exposto a criptomoedas. Eu acho que é uma forma simples, muito intuitiva e muito amiga de nós podermos nos expor a outro tipo de mercados. E que tipo de mercado é que nós nos podemos expor? Por exemplo, vocês podem investir em empréstimos, vocês podem investir em obrigações, em ETFs e em algo que me parece tremendamente interessante, que é o imobiliário. Atenção que vocês não vão comprar uma parte da sala, uma parte do quarto, uma parte da casa de banho. Não, vocês vão, estão a investir na dívida, no título da dívida desse imóvel. E o investimento é efetivamente muito curto. Vocês com 50 euros já conseguem ficar expostos a este tipo de mercado de imobiliário
Podes ganhar uma renda regular com a renda desse mesmo ativo e também com a possível valorização que esse imóvel possa ter. Portanto, o investimento que te obrigam é efetivamente muito baixo e é sempre uma forma diferente de nós também diversificarmos os nossos investimentos. Portanto, se queres abranger outras áreas, eu acho que a Mintos permite fazer exatamente isso. A Mintos também está devidamente regulada na União Europeia através do MIFT. Ela é uma empresa de investimento licenciada e supervisionada pelo Banco Central da Letónia. Portanto, aqui a nível de legislação podes ficar efetivamente tranquilo. Eles também têm um sistema que é muito interessante, que é uma proteção de capital até $20.000 e 90% da tua eventual perda líquida. Portanto, dá também algumas garantias. Eles também são utilizados por 500 mil pessoas, têm 600 milhões de euros, peço desculpa, em ativos, portanto não é uma plataforma pequena, já nasceu em 2014, portanto já anda aqui há muitíssimo tempo. Agora, algo que eu vos quero chamar a atenção, eles estão neste momento até ao final do mês com uma campanha em que oferecem um bónus claramente de incentivo para trazer pessoas mais para esta plataforma, mas é dinheiro que nós podemos ganhar de uma forma efetivamente gratuita. O teu investimento de 1.000 euros ganhas 50 euros, com o investimento de 2.500 ganhas 75 euros e assim sucessivamente até um investimento de 20.000 euros ganhas 500 euros. E isto parece-me efetivamente uma forma interessante de nos começarmos a expor a este mercado e se pretendes de facto diversificar os teus investimentos, eu sinceramente recomendo a Mintos porque permite uma forma muito simples entrar em diferentes áreas que poderá ser de efetivo interesse. Indo agora ao tema central deste episódio, Donald Trump não mencionou Bitcoin e criptomoedas em discurso de posse. Meus amigos, eu sinceramente não estava à espera que Donald Trump falasse de Bitcoin. Eu acho que seria muito estranho. Reparem bem ali com toda a gente, os antigos presidentes e tudo mais, ele falar sobre Bitcoin. Vocês podem dizer, mas era uma excelente oportunidade para o fazer. Meus amigos, nós temos que ponderar o que é Bitcoin neste momento. Bitcoin tem um market cap de 2 trilhões de dólares. É uma gota d'água. É uma gota d'água tendo em conta o dinheiro que existe por aí e outros mercados que existem por aí. Sim, tem alguma importância. Mas para se falar num discurso oficial, numa tomada de posse, não me parece que fosse uma das prioridades para Donald Trump e eu, sinceramente, entendo perfeitamente isso. É a mesma coisa que ele agora começar a falar sobre o ouro ou sobre a prata. É verdade que falou sobre o petróleo. Sim, mas o petróleo tem outras questões, porque também é um lobby muitíssimo poderoso que existe nos Estados Unidos. Tem também as questões ambientais, que ele também, obviamente, que quer falar sobre isso e abordou esse assunto também. A questão dos carros elétricos, tudo mais. Portanto, o facto de ele ter falado sobre isso não é algo que me espanta. Agora, se ele falasse sobre Bitcoin, eu confesso, ficaria mesmo surpreendido, até porque ele já tinha falado na véspera. Portanto, sinceramente, vamos ter calma. E eu acho que está numa fase em que já não é tão importante aquilo que Donald Trump diz, mas é importante sim aquilo que ele faz, ok? E é isso que nós todos estamos a aguardar com muita expectativa. O mercado, não é mercado, as notícias começaram logo aí a bombar, Bitcoin cai de máximas após nenhuma menção de criptomoedas durante o discurso de Donald Trump, Trump despreza a indústria cripto na lista de prioridades legislativas, quando nós nos esquecemos que neste momento já está nomeado alguém para falar exatamente sobre isso, que é o David Sacks. Ele já é o Crypto Czar, já também está responsável pela inteligência artificial, já há alguém para abordar este tipo de assuntos. Não parece que o presidente americano deva agora começar a entrar em aspectos muito pormenorizados da economia americana. Já o fez, agora poderá falar de vez em quando, agora num ambiente formal, numa tomada de posse, eu acho que seria mesmo muito, muito, muito estranho. Até porque há outros temas muito mais prementes. Por exemplo, o Trump vai mesmo impor tarifas de 25% ao Canadá e ao México. Isto vai ser uma salganhada brutal, na minha opinião. A União Europeia já respondeu a dizer que trata-se de uma economia muito forte a nível global, que ninguém ficará a ganhar com este tipo de taxas e que estão dispostos a falar com todos. Vamos ver qual é que vai ser o posicionamento dos Estados Unidos de Donald Trump para com a União Europeia. E eu acho que se entrarmos numa política isolacionista, apenas e só centrada na América, eu acho que isto não vai ser bom para ninguém, porque nós vivemos numa economia global neste momento e eu acho que ignorar isso é ignorar a realidade. Portanto, eu acho que Donald Trump é um homem inteligente, sim, tem os seus defeitos, essas coisas todas, mas eu acho que ele não vai cometer o erro capital de prejudicar os Estados Unidos
Como, por exemplo, aconteceu, meus amigos, com o Reino Unido. Toda a gente se lembra do Brexit e a barraca que foi. Portanto, isto é a minha opinião. Eu acho que ele vai moderar um pouco estas questões. Neste momento eu acho que ele está a tentar agradar ao seu eleitorado, mas com o passar do tempo eu acho que ele vai ter algum bom senso nestas gestões, nesta gestão, porque disparate gestões, nesta gestão internacional nestes temas, ok? Agora, ele tem um problema já em cima das mãos, que é os Estados Unidos neste momento estão a atingir o teto da dívida, e é exatamente hoje, terça-feira. Agora, muita gente pensa que Bitcoin pode subir por causa disso, porque no passado aconteceu exatamente isso. Sempre que eles aumentaram o teto da dívida, há uma consequência direta em ativos, como nomeadamente Bitcoin, até porque leva a maior impressão de capital e tudo mais, portanto é perfeitamente normal. Vamos ver como é que isto vai, como é que os Estados Unidos vão reagir a esta situação do teto da dívida, que é a primeira vez que Donald Trump vai ter que lidar com isto neste mandato. Agora, já que estamos a falar do teto da dívida, quando eu digo que estamos a entrar, como eu disse no preâmbulo, estamos a entrar numa fase em que as coisas estão a acontecer e são um bocadinho estranhas. Reparem bem, Mark Cuban fez uma análise sobre aquela situação da Trump, da memecoin Trump, e ponderou que esse dinheiro, ele até disse que estava a pensar em lançar uma memecoin, e esse dinheiro que seja para pagar a dívida dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a dívida americana não é uma coisa pequenina. São 36 trilhões de dólares, se eu estou aqui a contar os zeros todos, ok? Portanto, pagar com 5 bilhões ou 10 bilhões de lucro ou assim, epá, não faz moça. Portanto, eu acho que já estamos a entrar aqui um bocadinho no campo de surrealismo e surpreende Mark Cuban dar esta proposta para cima da mesa, porque eu acho que não faz nenhuma moça à dívida americana. Relativamente às medidas e aquilo que está previsto acontecer sobre as criptomoedas e o facto de Donald Trump ainda não ter falado sobre isso, relembro o que disse o CEO da Bitcoin Magazine, que o Trump deve incluir nas suas 200 primeiras medidas uma ordem executiva abrangendo os ativos digitais. Agora vamos ver se isso é verdade, vamos ver até que ponto que vai afetar Bitcoin ou outra. Portanto, vamos aguardar com muita expectativa e tranquilidade, ok? Agora, também toda a gente está à espera disto, se Ross Ulbricht vai de facto ser perdoado por Donald Trump. Ele ontem já perdoou 1000 e tal pessoas daquela situação do Capitólio, ainda não falou de Ross Ulbricht, nem fez nenhum perdão, mas muita gente está a ver este perdão como o concretizar ou não das promessas feitas. Se ele não o fizer, o pessoal vai começar a desconfiar. Portanto, vamos ver se de facto este perdão vai acontecer. Isso está em cima da mesa. Agora, mudando de assunto, deixar falar um bocadinho de Trump. Esta semana nós temos um evento muito importante, que é sexta-feira. Vamos ter então o resultado do Banco Central japonês, se ele vai aumentar as taxas de juros ou não. Se aumentar, poderá ser um mau dia, principalmente para as altcoins, que são mais ativos de risco. E também dizer que na quinta-feira nós temos o prazo final para a SEC pronunciar-se relativamente ao ETF da Grayscale por parte da Solana. E porquê é que eu acho que isto é relevante? Porque nós já estamos perante outra gerência e já temos eu ia dizer CEO, mas um novo secretário para a SEC. Agora está-me a faltar o nome, peço desculpa, ok? E quem é? É o Sr. Mark Ueda, se eu estou a ler isto bem. Agora vamos ouvir o que é que ele disse muito recentemente, sobre a SEC, a forma de trabalhar da SEC. Doing regarding crypto? Well, I think our policies and our approach the last several years have been just really a disaster for the whole industry. We have been setting this policy through enforcement. We've done nothing to provide guidance on it. And as a result, this is being shaped by the courts. And different courts have ruled different ways. I think what this Wells notice is, and while I won't comment on the specifics of this litigation, the Wells, what has gone on is part of a broader frustration with the fact that we have not provided interpretive guidance as to what you can and cannot do. And if you are involved in some sort of securities offering, how you register, how you get regulated as a broker-dealer, how you get registered as an exchange. Portanto, podemos constatar que Mark Ueda é completamente favorável a um esclarecimento total relativamente ao mercado das criptomoedas. O que é legal, o que é que não é legal, quais os procedimentos que devem ser feitos
para tornar um ativo devidamente legal, e é algo que falhou, mas foi um erro crasso por parte de Gary Gensler. Portanto, eu acho que é um virado de página e é muitíssimo positivo aquilo que foi dito agora por Sr. Mark. Agora vamos lá ver se ele de facto concretiza isso também na prática. Agora, independentemente de tudo o que está a acontecer, as notícias da adoção das criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, continuam a surgir. O estado de Wyoming torna-se o 9º estado a legislar sobre a reserva de Bitcoin. Portanto, para mim parece-me que é evidente que nós vamos ter uma reserva estratégica de Bitcoin, até porque Michael Saylor e a Marathon estiveram reunidas com a equipa de Trump sobre esta reserva estratégica de Bitcoin. Agora, não estejam já com expectativas, tem que ser já hoje ou amanhã que temos de saber sobre isso. Deem tempo ao homem para pelo menos aquecer o rabiote lá na cadeira lá na Casa Branca. Também temos a plataforma de streaming do vídeo Rumble, que faz a primeira compra de Bitcoin. E também temos, agora aqui mais perto de nós, a Finlândia, que acaba de lançar os primeiros 5 ETPs no Nasdaq de Helsínquia, que é relacionados com Bitcoin, XRP, Solana, Ethereum. Portanto, e também um pack de altcoins, um altcoin index. Portanto, curioso também saber quais são as outras altcoins que estão aqui. E agora, meus amigos, um momento... Epá, eu até tenho dificuldade em quantificar isto. É um momento de surrealismo, ok? Acho que é a forma mais simples e a palavra mais correta para interpretar aquilo que vos vou mostrar. Isto é mesmo verdade, ok? Mas vamos primeiro ouvir Elon Musk a falar ontem na tomada de posse. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. We're going to have safe cities, finally, safe cities, secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. Mais nada, Doge to Mars. Ou seja, ele pegou naquela frase, Doge to the Moon, e falou Doge to Mars. Reparem bem, Doge to Mars. O que é que está relacionado numa criptomoeda com a questão de ir a Marte, ok? Pouca coisa, certo? Portanto, nós estamos a falar num discurso de vitória, de tomada de posse do novo presidente americano. Mas como se isto não chegasse e que não fosse suficientemente estranho, ok? Depois aparece isto. Olha para o ecrã. Tu vais ter mesmo que olhar para o ecrã. Epá, eu não sei o que é que estás a fazer. Para o carro, não sei, faz qualquer coisa, mas olha para o ecrã. Isto que estás a ver é o site oficial. O site oficial do Departamento de Governança e Eficiência dos Estados Unidos. Eu vou dizer outra vez. É o site oficial do Departamento de Governança e de Eficiência dos Estados Unidos, denominado Doge. Não estás a ver nada escrito lá. Apenas e só tem o logotipo de Doge. Não tens o logotipo dos Estados Unidos. Não tens mais nada. Só tens o logotipo de Doge. E agora pergunto assim. Uma pessoa que não percebe nada de criptomoedas entra neste site e vê isto. E a pessoa fica assim, hã? Que raio, isto deve estar enganado. Além deste site parece ser feito por uma criança de 10 anos, não é? Ou qualquer inteligência artificial. Nem a inteligência artificial faz uma coisa destas tão má, tão básica. O site que neste momento representa o Departamento da Governança e Eficiência dos Estados Unidos tem o logotipo de Doge, uma memecoin. Se isto não é total surrealismo, total piada, digamos assim, e de profunda estupefação, eu não sei o que é que será mais, meus amigos. Agora, o que vem aí nos próximos 4 anos, se isto foi o primeiro dia, preparem-se para muitos episódios aqui no Alex Crypto a mostrar-vos coisas muito, muito interessantes. Concordes ou não? Fiquem estupefactos ou não, mas que vai ser animado. Isso vai ser de certeza. Meus amigos, vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos e abraços.